Olá, seja muito bem-vindo ao canal EBD Viva. A Viva sem uma tua obra no meio dos anos fase a conhecida, Abacuque 3:2. E já chegamos no segundo trimestre de 2023. Nós estudaremos lições abençoadíssimas extraídas da Bíblia Sagrada. E o tema desse trimestre é relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Olha, nós vamos adentrar nesse importantíssimo assunto e você pode e deve ficar conosco durante todo esse trimestre. Nós saímos de um trimestre também abençoado, falando e vivendo o avivamento. E agora nós vamos estudar sobre a família, não é? Onde nasce esse verdadeiro avivamento. Abraão e Sara, na lição de hoje, nós vamos aprender que fraquejaram, porque eles tentaram adiantar aí a promessa de Deus e o Abraão entrou em uma escrava, a escrava Agar, e nasceu Ismael. Mas no tempo de Deus, que foi Abraão aos 100 anos de idade, nasceu aí Isaque, o filho da promessa. E Deus abençoou. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E nós temos na Bíblia alento nos momentos de dificuldades, conforto nos momentos das perdas que nós passamos aqui na terra, palavras de incentivo em tempos de bonança também. É Deus falando conosco por meio da sua palavra. Precisamos meditar cotidianamente e vamos seguir juntos aí durante esse trimestre nos alimentando da palavra de Deus. Hoje nós meditaremos juntinhos aí num importante assunto. Fica conosco até o final e receba as bênçãos de Deus. Antes de prosseguir, eu peço a você que dê um likezinho, um joinha aí. Você também que não é inscrito, se inscreva em nosso canal e também compartilhe o nosso material, né? Porque você vai ser um canal de bênção para nós. Deus que abençoe a sua vida. A lição de número 1 é quando a família age por conta própria. A família é uma instituição divina, a célula máter da sociedade. Infelizmente, nós temos vivido aí períodos tenebrosos em que a família vem sendo atacada, por vezes de forma velada ou de forma direta também. Além dos ataques externos, o cristão deve cuidar para que os conflitos internos, como discórdia, desarmonia, eles não interfiram na unidade familiar. O comentarista desse trimestre é o pastor Elianai Cabral, escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da CPAD. Ele está trazendo aí esse importante assunto para nós durante esse trimestre com as 3 lições. E ele contribui para isso com a sua experiência pastoral e também como ele lida ali, com seus membros, as pessoas que Deus colocou em suas mãos para pastorear. Vamos então adentrar na lição de hoje, já indo para o nosso texto áureo. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17:19. Vamos aprofundar nesse tema hoje à luz deste texto áureo e também da lição bíblica que nós vamos ler daqui a pouco. A verdade prática é, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Quando tomamos uma decisão, a maioria de nós pensa somente naquele ato, naquela hora, né? Mas quase sempre nós não pensamos aí nas suas consequências a longo prazo, não avaliamos esse efeito, né? Na maioria das nossas decisões em que tomamos. Mas o fato é que nós devemos pensar com cuidado e buscar a direção de Deus nas escolhas de hoje, porque no futuro elas certamente terão consequências. Leitura bíblica em classe, Gênesis 12, de 1 a 3 e 16, de 1 a 5. Vamos iniciar a lição? Ora, o Senhor disse: Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora Gênesis 36, 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não se gerava filhos, e tinha ela uma serva egípcia de nome Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Assim tomou Sara, sua mulher, Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão e seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitaram na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sara a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu, e teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. A lição de hoje nos convida a refletir a respeito da responsabilidade diante da nossa família. Nós somos responsáveis diretos por conduzi-la dentro da vontade do Senhor. Amados, essa reflexão que nós vamos fazer ao longo da lição de hoje. Nós vamos já à apresentação da lição, os objetivos da lição de hoje. O número 1 é identificar as promessas divinas para Abrão. Passavam também por sua família. O 2 é reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. 3, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Amados e amadas irmãs, nós precisamos estar em consonância com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola. E para isso, nós vamos, ao longo do trimestre, observar importantíssimas lições. Então, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, na introdução, nós especificamente ponderaremos que, diferentemente dos outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto aos problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas e educação dos filhos, dentre outros importantíssimos assuntos. Nessa lição em especial, nós vamos focar nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, dando uma ajudinha aí, entre aspas, nos cumprimento aí da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que para um homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Essa reflexão importante aí. Vejamos aí o padrão de Deus para a nossa família. Em sua casa, tua mulher será como uma videira frutífera, e seus filhos como brotos de oliveira. Ao redor da tua mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Está em Salmos 128, e versículo 3 e 4. Essa bênção é prometida a um homem que teme e obedece ao Senhor. E ele focaliza, fecundidade e abundância. É muito importante aí meditarmos na palavra de Deus, A palavra-chave da lição de hoje é agir, que significa levar a cabo, atuar, realizar, obrar. É a palavra-chave. E nós já vamos entrar então aí no primeiro tópico da lição de hoje, que diz que Deus faz promessas a Abrão. E o subtópico número 1, que é o encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinham filhos. No capítulo 12 de Gênesis,
o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Está lá em Gênesis 12:4. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos de idade. Está lá em Gênesis 21:5. Assim, nós podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meditemos, irmãos, que o chamado de Abraão, nessa ocasião, Deus fez várias promessas ao patriarca. Dar-lhe-ei inúmeros descendentes. Farei dele uma grande nação. Ele receberia a terra, seria abençoado, né? Aí é o recipiente da bênção. Seria também a bênção, transmissor das bênçãos de Deus para outros, né? Todos os povos seriam abençoados. A ordem de Deus a Abraão foi sair para a terra que eu te mostrarei, está lá em Gênesis 12:1. Lugar desconhecido e talvez menos desenvolvido da época, né? Canaã, que é a atual Israel, Palestina, Abraão revelou a sua maior confiança em Deus ao obedecer e deixar aquilo que ele tinha e separar-se definitivamente daí, né? E quando ele se separou definitivamente da cidade cosmopolitana, na cidade de Ur, para um lugar que não conhecia e nem tinha, né, ciência, sabia onde é, não tinha detalhes a respeito, mas nós podemos ver, né, implicações do chamado de Deus. Deus prometeu o quê? Uma descendência abençoada e que faria também dele uma grande nação, né? O Israel espiritual, né, todos aqueles que creem e recebem Deus, né, em Cristo Jesus, têm essa bênção que Deus ali prometeu a Abraão. Nós precisamos saber esperar, irmãos, o tempo certo para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. No tempo de Deus, Ele nos dará aquilo que nós precisamos, porque se Ele der no momento, adiantar o momento, pode ser que nós aí venhamos a cair, né? Subtópico 2, a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Gênesis 15:2. Esse questionamento revela que a sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sara era estéril, não diferente conosco, irmãos. Nós também, muitas vezes, somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o termo aí, né, que era estéril, né, que vem do feminino construto e traduzido por estéril, infecundo. O mesmo termo foi usado para descrever a esterilidade de Rebeca, está lá em Gênesis 25:21, de Raquel, 29:31, em outros casos, como Êxodo 23:26, Isaías 54:1. Também nós prometeu desarraigar. A omissão da informação de identidade da Sara significa que ela, antes de se transformar em esposa de Abraão, não tem identidade. No entanto, Sara é designada por dois motivos: a missão de sua ascendência, sua referência de parentesco e origem, e sua inabilidade de produzir descendências ou futuro. Muito bem. E hoje, em um contexto espiritual, o que a Bíblia nos diz sobre uma das mais importantes promessas que nós temos? Tem uma advertência aí em 2 de Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão
com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tópico 3. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos em Gênesis 15:4, a promessa trazia, era sobre um filho. No versículo 7, o Senhor diz: eu sou o Senhor, de modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: este não será teu herdeiro, seria Ismael, mas aquele que de ti será gerada. Esse será o seu herdeiro Isaque. Aqui Deus está afirmando a Abraão que as suas promessas têm base no próprio caráter. Pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não a faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 21:10. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiu à esposa a confiança na promessa. Em Gênesis 16, 2 e 3 está trazendo isso aí. Hebreus 8, de 1 a 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fé aquele que tinha prometido. Sinopse 1. Deus fez a promessa de uma grande descendência a Abraão. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. Muito bem, amados. Esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. Quem não tem esperança não vive, vegeta. Muito bem, agora nós vamos para o tópico de número 2, interferência do plano de Deus. Subtópico 1, a tentativa de Sara em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia, Agar, e conceber um filho com ela. Naquele tempo era permitido fazer isso, para que um homem tivesse um herdeiro. E essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão na vida conjugal. É importante que um casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer a sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre as suas palavras, não é? 1 Reis 8:16. O questionamento de Abraão a Deus em Gênesis 15, Senhor Jeová, que hás de dar, pois ando sem filhos? Versículo 2, descreve a sua condição de um desraigado, desprovido e errante em terras estranhas. Sua vida descrita como uma jornada, não é? Apesar de receber a promessa de uma terra, ele continua desenraizado, o termo ariri, como estéril, e sem filho também em Jeremias 22:30, confirmado em Levíticos 20:20. Foi explicado por Abraão em Gênesis 15:3, quando diz: tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Muito bem. O subtópico 2, os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé, porém no capítulo 16 a situação muda completamente porque ele prefere ouvir a voz de sua mulher. Conforme Gênesis 16:2, e ouviu Abrão a voz de Sarai.
A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre que ambos gerariam um filho conforme a promessa de Deus. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. É um perigo, né? Tudo poderia ser evitado se Abraão avaliasse a situação e tomasse a decisão de não fazer, né, contrariando a sua esposa, pois esta, sem dúvida, era uma decisão ruim e traria graves consequências futuras, não é? O subtópico 3, o problema da precipitação. Sara abandonou e desprezou a confiança de Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada, incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para sua vida. Gênesis 15, 5-9. Agar engravidou e teve filho que Abraão sonhava ter, mas provocou um conflito familiar histórico entre Abrão e Sarai, entre Sara e Agar, posteriormente entre os filhos de ambos, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A essência dessa precipitação de Abrão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. O herdeiro prometido não é servo nascido na casa, nem o filho ilegítimo de Abraão com Agar, mas o descendente, né, do filho do patriarca com a esposa legítima, a matriarca Sara. Sua fertilidade é uma bênção e é o presente recebido no tempo determinado por Deus. Na sessão Ampliando o Conhecimento na Lição do Mestre, nós podemos aprender um trecho bíblico aí da Bíblia de Estudo Pentecostal editada pela CPAD. Entre o povo da Mesopotâmia, o costume, quando a esposa era estéril, era deixar que a sua serva tivesse filhos com o esposo. Esses filhos eram considerados filhos legítimos daquela esposa. Apesar de existir, então, esse costume, a tentativa de Abrão e Sarai de terem um filho através da união de Abraão com Agar não teve a aprovação de Deus. O Novo Testamento fala do filho de Agar como sendo produto do esforço humano. Está lá em Gálatas 4, 29. Sinopse 2, a precipitação de Sarai gerou consequências na família que reverberaram até nos dias atuais entre as duas nações. Tópico 3, as consequências de uma decisão precipitada. Subtópico 1, o conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação que submeteu Agar uma discórdia e desarmonia e trouxeram uma situação ali insustentável desse lar. Agar, sentindo-se privilegiado dentro da casa de Abrão, visto que este dando atenção especiais para ela e por causa do seu filho, que havia nascido do ventre dela, provocou então ciúmes em Sarai. Esta então começou a hostilizar a sua serva. Está lá em Gênesis 16, de 4-6. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Muitas vezes, o silêncio de Deus, ou até mesmo uma aparente demora de uma resposta a certo pedido de oração, pode ser para testar a nossa paciência, a nossa perseverança e a nossa confiança no Senhor. Apesar de todos os sinais e promessa que Abraão recebeu como segurança para cumprimento da sua promessa, que era o filho da terra,
Gênesis 15:5, ele ainda demonstra dúvidas. A idade avançada do casal parece ser um grande obstáculo para não confiar na capacidade divina de cumprir a promessa. 10 anos se passaram e o casal vivia então em Canaã. Parece que Deus havia esquecido a promessa de abençoá-los e de lhes dar um filho. E hoje, irmãos, levando para o campo espiritual, o que nós podemos perceber? No mesmo contexto, nós temos que perseverar sobre o manto da promessa, fazendo a vontade de Deus, para alcançar a salvação. Olha o que diz Mateus 24:13. Mas aqueles que perseverar até o fim, este será salvo. Subtópico 2. A fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e a carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sara diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Há, então, momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sobre a nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Falando em fraquezas, o que Deus nos falou por meio do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Palavras do apóstolo Paulo. Subtópico 3, uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abraão que o Senhor tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ele para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como um meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. É muito perigoso isso, né? Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quando convencê-la e acreditar que o milagre de Deus em sua vida e na vida da sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas. Irmãos, essas experiências descritas são para o nosso enlevo espiritual. Papai sempre dizia, depois do caso passado é fácil, Fácil também é julgar, mas Deus não deu essa cadeira do julgamento para nós. Amados, nós temos, à luz da Bíblia, pelos registros históricos, deixados por Deus, registrados na sua palavra para nós, é para que nós possamos utilizar como exemplo na nossa caminhada aqui na Terra. Pois a salvação é individual, como diz a palavra em Romanos, capítulo 14, 11 e 13. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, não julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Muito bem. A sinopse 3, uma decisão precipitada, gera consequências que vão desde conflitos na família a equívocos acerca de Deus,
consequências de uma união de Abraão com Agar. Né? Um comentário na Bíblia, no Antigo Testamento. Sarai é desprezada e dessa maneira ela se sente provocada e se irrita. Tão logo Agar percebe estar grávida de um filho do seu senhor, passa a considerar a sua senhora com desprezo, talvez criticando-a pela sua esterilidade, insultando-a para irritá-la, como em 1 Samuel 1,6. Ela estava se gastando das perspectivas de um herdeiro com Abraão. E o que Sarai trouxe para dentro da sua casa? Problema. Por quê? Porque a escrava estava sentindo mais favorecida pelo céu, com a probabilidade de ser amada por Abraão. E isso trouxe muita discórdia ali dentro daquele lar. Conclusão. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a nossa vida, para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências humanas no cumprimento dessas promessas. Vimos na lição de hoje que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão, que Deus possa nos livrar de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita, conforme Romanos 12:2. Chegamos então, amados, ao final dessa primeira lição, desse segundo trimestre. Vamos então à meditação final que nós separamos para a lição de hoje. Nós, pela graça de Deus, chegamos ao final dessa lição importantíssima, e nós vamos estudar ao longo desse trimestre essas experiências que Deus deixou registrado na sua palavra para nós, para que nós possamos tirar então de experiência da sua palavra. Vamos meditar hoje em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Nós vamos meditar sobre a fé. É oportuno, imperativo buscar a fé no autor e o consumador dela, que é Deus. Nós somos levados a ter perseverança, a andar na fé conforme Deus nos orienta. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparentemente pela fé. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Deus é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente foi avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Pai amado, nos abençoa, Deus. Nos abençoe, ó Pai, para que nós possamos, Deus, estar a cada dia mais firmados na nossa fé em Ti. Nós Te exaltamos, Pai, Te bendizemos na beleza da Tua santidade. Pedimos a Ti que nos ajude, que nos abençoe no decorrer da nossa passagem por essa terra.
nos dê sabedoria para que nós possamos permanecer contigo e alcançar das mãos do teu Filho Jesus a coroa da vida. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma boa semana.